Oi, gente, boa tarde, a paz do Senhor. Bom, ainda estamos em quarentena e estamos esperando o momento certo para voltar tudo ao normal, com as nossas atividades diárias e também, para nós que estamos com saudade dos nossos irmãos da fé, de estarmos juntos na nossa congregação, cultuando a Deus junto. Mas, independente disso ou não, nós temos que buscar a presença do Senhor em todo o tempo. Eu sempre falo isso nas nossas ministrações lá no louvor. A busca do Senhor é constante. E nós estamos vivendo os últimos dias, As pessoas pensam que não, mas Jesus já está à porta, há bastante tempo. Muitas pessoas estão sendo recolhidas, pessoas estão partindo, Jesus está levando os dele. Mas o arrebatamento da igreja é real. Para você que não acredita, ela é tão real quanto o ar que você respira. Aqui, estudando um pouco a palavra de Deus, para os últimos dias que estamos vivendo, nós encontramos em Mateus 3 a história de João Batista. João Batista foi o último profeta. E João Batista, ele sempre dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E realmente, Jesus ele veio. E Jesus também falava muito sobre isso. Para se arrepender, o pecador se arrepender. Porque o único caminho que conduz ao nosso Deus é Jesus. Ele foi e sempre será o único sacrifício perfeito. Não há necessidade mais de sacrificar animais para poder purificar os nossos pecados. Não há mais essa necessidade. Jesus foi o Cordeiro Santo, sem pecado algum. E ele se sacrificou, ele deu a vida dele para salvar a sua igreja, para salvar todo aquele que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. João Batista foi um profeta que fez a parte dele. Ele falou: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E mais à frente, no livro de Atos, em uma parte aqui do livro de Atos, capítulo 1, quando Jesus ascende aos céus, após a sua ressurreição, porque é uma vitória que ele conquistou para nós. Aqui nós vamos ver quando ele está reunido ali com seus discípulos. Aqui está assim, um deles perguntam. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos aqui do início. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, ali começou, em Atos 2, que a gente vai ver um pouquinho aqui na frente, começou quando Deus envia o seu Espírito Santo para trazer virtude, autoridade à igreja dele, para começar a pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o evangelho chegou em todas as nações, em todos os continentes. Não é à toa que a gente, quando estuda história na escola, estudamos sobre as grandes navegações, o avanço, e isso não foi em vão, foi tudo plano de Deus. Como o evangelho ia chegar aqui na América? Como é que o evangelho ia chegar na Austrália, lá na Oceania? Tudo é plano de Deus. Porque todos os pecadores do mundo inteiro têm direito a se arrepender. Basta escolher se quer ou não se arrepender dos seus pecados. E o evangelho tem chegado a todos. Ainda que haja perseguição religiosa,
ainda que haja restrições por parte de ideologias políticas, de ideologias religiosas radicais que impeça o avanço do cristianismo, não conseguem, porque o Espírito Santo é quem faz. E aqui vem. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eles foram obedientes ao Senhor. Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém. E mais dias depois, vem Atos 2, a virtude do Espírito Santo sobre a igreja, e preparando a igreja para o que eles iriam fazer. Então está aqui em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por elas línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha o poder do Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo de Deus faz. E todos se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na própria língua em que somos nascidos? Gente, é o poder do Espírito Santo. Eu não sei falar outra língua a não ser a portuguesa. Eu sou brasileira, não sei falar outra língua. Mas o Espírito Santo, ele pode me usar se ele quiser e me falar línguas estrangeiras para poder falar dele. E aí? Foi ele que repartiu todas as línguas lá na Babilônia, quando construíram a Torre de Babel. Foi Deus que repartiu todas as línguas, confundiram os homens. Então ele conhece as nações, as etnias. Então ele foi ali, a descida do Espírito Santo sobre a igreja naquele momento. E começou a se propagar as boas novas, anunciando arrependimento dos pecados, anunciando que Jesus é o único caminho que salva. É o único, não existe outro. Satanás, ele tem pregado no mundo inteiro dizendo: todos os caminhos levam a Deus. É mentira, é mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Nenhum dos apóstolos é um caminho que vai levar a Jesus, nem Maria, que é mãe de Jesus, que teve o privilégio de carregar em seu ventre o Filho de Deus. Nem ela pode te levar a Jesus. Só Jesus. Só Jesus, o próprio Deus encarnado, Ele mesmo. Só Ele é o caminho, o único vivo caminho. É através dele que todos os apóstolos, que todos os mártires cristãos, até Maria, é através de Jesus que todos esses que eu citei o nome aqui, se chegaram a Deus e já estão com o Senhor, já estão na presença do Senhor. São bem-aventurados, são eles, que já estão lá. E a gente espera ansiosamente o retorno do Rei. Não sabemos se iremos em algum momento que Jesus nos chamar, tipo assim, chegou na hora da nossa morte, ou no arrebatamento da igreja, mas uma coisa nós sabemos: iremos partir para a glória.
mas temos que ficar preparado para o que o Espírito Santo tem para nós. É um momento de quarentena, então vamos ficar na quarentena. Isso não vai impedir nossa adoração ao Senhor. Não vai impedir pararmos para orar, de ler a palavra, de compartilhar uns com os outros e de falar para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Porque a mesma oportunidade que chegou para mim de arrependimento, eu desejo que chegue para você também. Você que se encontra aí desesperado, sem saber o que fazer, achando que não tem uma saída, querendo às vezes até tirar a própria vida, não faça isso. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele tem poder. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E ele está neste momento falando no seu coração para você se arrepender de todos os seus pecados e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Não deixa para amanhã não, porque amanhã você não sabe se estará vivo. Não nos pertence o dia de amanhã. A diferença entre hoje e amanhã é porque hoje Deus permitiu estarmos aqui. Estou aqui agora pela misericórdia do Senhor e você também. Mas amanhã não sabemos. Então tem gente que fala assim, não, amanhã eu vejo isso, amanhã eu vou ver se eu aceito Jesus. Aí fecha os olhos, de repente quando for acordar, está no inferno já, porque rejeitou a graça. Não rejeita não, essa oportunidade única. Aproveita, Jesus está batendo na porta do seu coração, ele não é mal educado não. Ele não vai entrar arrombando tudo não, ele só está batendo ali, ó. Posso entrar? Posso entrar? Mas ele só pode entrar se você deixar, se você abrir o coração dele. Então, como João Batista falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A igreja de Cristo, desde o momento em que ela teve o revestimento do Espírito Santo, em Atos 2, ela vem falando esses anos todos sobre arrependimento. Quando eu falo igreja de Cristo, procure entender, não estou falando de denominação nenhuma, nem nome de pastores conhecidos, porque isso não me interessa. Estou falando do reino do Senhor. A igreja invisível e visível. O que é a igreja visível? É a que você vê em movimento, certo? Poxa, aquela pessoa ali é cristã. Você sabe que ela é uma cristã, você sabe que ela é a igreja de Cristo. Mas a invisível é aquela igreja que só Jesus conhece no interior. Você está sendo sincero ou não? Porque você está dentro de uma denominação, você tem a igreja falsa e a igreja verdadeira. Como o joio e o trigo. Jesus não ocultou isso, não foi? Então, deixa que Jesus é que vai separar. Não seja um joio na vida, procure ser trigo, tá? Isso sim é verdadeiro. Então a igreja, ela tem anunciado desde o seu início o arrependimento dos pecados. Arrependa-se, arrependa-se. Jesus está voltando, não é uma utopia. Ele está voltando. E quando ele voltar, ele vai levar o povo dele. E o reino dele será estabelecido nesta terra, com justiça, com amor, e nunca mais acabará, porque ele é que governa tudo e todos. A história está nas mãos do Senhor, é ele que rege tudo e todos. Tem gente que pode olhar as circunstâncias do mundo, de tudo que está acontecendo, guerras, problemas de epidemias, né? Reinos contra reinos, pai contra filho, filho contra pai, e pensar, aí Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle não, porque tudo isso já está sendo avisado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é Ele mesmo falando com a gente. Então, acorda, desperta-se, desperta você, família, meus vizinhos, meus amigos. Talvez pode até me criticar, você só vive dentro da igreja. Cada um segue o que quer, né? Eu tenho meus amigos que são de outras religiões, a gente se respeita muito. E não critico eles por estarem no espiritismo ou lá no candomblé. Cada um segue o que quer, gente. E eu gosto, realmente, não vou negar, eu gosto de estar na minha igreja local. Eu gosto de estar ajudando na obra. Eu tenho uma satisfação muito grande de quando é o dia de ir no culto. Eu gosto de estar, se ligarem para mim, Kelly, vamos ali fazer o evangelismo, se eu tiver à toa eu vou. Eu tenho um prazer muito grande. Claro que essa Covid-19 deu uma parada em todo mundo. A gente não está podendo sair como bem quiser.
como bem entende, né? Mas vai passar essa fase e a gente vai voltando às suas atividades normalmente. A gente não faz isso por uma questão religiosa, porque religiosidade não agrada ao Senhor, tá? Jesus não é religião, Jesus é salvação. Então a gente logo estará junto. Mas antes que Jesus volte, independente dessa pandemia passar ou não, eu estou anunciando para você o que é verdade. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora de Cristo, porque Ele que é a salvação. Maria não salva ninguém. Pedro, Paulo, Tiago, nenhum deles salva ninguém. Eles deixaram registrado o que Deus mandou deixar, inspirados pelo Espírito Santo. Mas quem salva é Jesus. É Jesus. Não adianta você procurar Jesus em todos os caminhos que você não vai encontrar, porque caminho de verdade é Ele. É Ele. Ele é o bom pastor e Ele está às portas. O Espírito Santo está dizendo para você: arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Não espere dar o último suspiro para dizer: estou arrependida. Você não sabe se vai dar tempo. Então, aproveite essa oportunidade e entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Deixa Jesus fazer obra no seu coração. Não é fácil, dói. Quando Jesus ele tem que limpar nossa casa espiritual, né, nosso interior, dói demais. Porque Ele vai retirar as mágoas, tudo que aflige. Mas se você deixar Jesus curar seu coração, você vai ser muito melhor. Vai ser uma pessoa mais feliz. Mesmo com as tribulações, você vai conseguir passar por elas sorrindo, cantando. Vai doer porque somos limitados, somos seres humanos. Mas Jesus, Ele quer te salvar. Ele não veio para te condenar. Ele veio para te salvar. Mas Ele também não pode te obrigar a aceitá-lo. Mas Ele avisa: arrependei-vos enquanto há tempo. Porque depois que fecha os olhos, não há purgatório que vai te salvar. Não há o depois, não há. Isso não está na Bíblia, não está. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a oportunidade é agora, enquanto há vida, há esperança. Então, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração. Às vezes eu falo coisas de repente que você não possa compreender, mas eu não posso deixar de falar a verdade. Eu tenho que propagar o Evangelho do Senhor Jesus. E eu escolhi caminhar com Jesus. Não vou dizer que sou perfeita, nunca fui. Já tive muitos erros, eu erro demais. Todos os dias eu peco, todo mundo peca. Mas as misericórdias do Senhor é que nos alcança a cada dia, se renovam. E o perdão dele é maior. A graça do Senhor é maior sobre a minha vida. E o mesmo desejo que eu tenho que Deus salve a minha família, eu tenho para que o Senhor também salve você e sua família. Se você está com algum problema, não recorra ao homem, recorra a Deus. Não estou dizendo recorrer ao homem que chamam de médicos, não. Problemas de saúde, nós temos que procurar um médico, sim. Mas eu digo em questão de você se abrir. Abra-se para o Senhor, conversa com Ele, tudo que você está sentindo. Peça ao Senhor força para você se erguer. Peça ao Senhor forças. Jesus, Ele te ama incondicionalmente. Se Ele não te amasse, Ele não teria morrido na cruz, nem por mim, nem por você. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã a gente não sabe se estará aqui. Arrependa-se. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir um pouquinho do louvor que eu botei aqui. Botei baixinho para não atrapalhar. Mas eu espero que eu tenha alcançado o objetivo desta tarde. Enquanto Deus me der fôlego de vida, eu estarei falando da palavra dele. E estarei sempre adorando meu Deus em espírito e em verdade, em casa, na igreja, em qualquer lugar, né? E pode vir a perseguição que vier. Eu não tenho medo. Não tenho, gente. Não tenho. Já foi uma época quando eu era mais nova, eu tinha medo, porque eu não compreendia muita coisa. Mas o Espírito Santo, ele vem me ensinando, vem me orientando, eu venho me fortalecendo a cada dia na palavra do Senhor. Eu fico sabendo de relatos de pessoas como na China, na Coreia do Norte, no Irã, que sofrem perseguições por causa da sua fé em Cristo. Isso não é uma coisa do passado, já acontece hoje em dia também. A mídia não divulga, mas nós sabemos, né?
Igrejas na China estão sendo fechadas, né, por causa de um acordo lá. E os partidos comunistas, eles não aceitam que nós professamos a nossa fé em Cristo, né? No caso, na China, as pessoas sofrem perseguição, a não ser que você faça parte da igreja oficial do Partido Comunista, né? Onde é proibido muita coisa, tem que ser do jeito deles, porque eles pregam o ateísmo, né? Eles não aceitam o fato de Jesus, né, o nosso Deus, ser o nosso provedor. Eles falam que quem dá tudo é o Estado. Ai, tadinho deles. Até para eles estarem no poder foi permissão de Deus. Oh. Mas eu não tenho medo, nenhuma perseguição. Nenhuma. Porque a minha fé está em Deus e não no homem. E eu sei em quem eu creio, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu sei muito bem a quem eu sirvo. Não ligo para críticas, podem me criticar à vontade. Não ligo não, já foi o tempo que eu ficava triste, mas hoje em dia eu entro no ouvido e saio no outro. Porque é o Espírito Santo que guia os meus passos, as minhas decisões. Isso que importa. Então, da mesma forma que eu procurei andar com Jesus, eu desejo que você também procure andar com Jesus. Deixe de ser um escravo do pecado e torne-se um escravo de Jesus Cristo, que é a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida. É a liberdade de poder estar com Jesus, seja em casa, na igreja, ou até mesmo nas prisões. Eles podem prender o seu corpo, podem maltratar o seu corpo, mas na tua alma eles não tocam. No teu livre-arbítrio eles não tocam. Porque a alma, o seu coração pertence a Jesus. E um dia ele ressuscitará os seus para a glória. Para que ter medo? Não é mesmo? Então, que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração o arrependimento dos seus pecados. Aceita Jesus como o único suficiente Salvador. Não deixe para amanhã. O amanhã não pertence a nenhum de nós. Tá? Sonhe com o retorno de Jesus. Tenha essa ansiedade saudável do retorno do Rei. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então fica na paz do Senhor. E é isso aí.